Dúvida está de volta e o assunto de hoje é intestino preguiçoso. Se você aí de casa sofre com um problema, há inúmeras maneiras de fazer com que ele volte a funcionar. O segredo é mudar os hábitos alimentares e praticar exercícios físicos. Tem alguns alimentos que a gente chama de pré-bióticos. São os alimentos que alimentam os probióticos, tá? Que são as bactérias boas do intestino. Então, exemplo, farinha de banana verde, ou a gente chama de biomassa de banana verde, tá? O que seria isso? Existe uma massa que a gente faz, a gente compra a banana verde e cozinha ela em panela de pressão, tá? Em torno de 10 minutos. A gente chama de amido resistente, tá? Existe um amido dentro dessa banana verde que é alimento para essas bactérias boas. Então, utilizar essa biomassa todos os dias, uma colher de sopa, vai fazer uma diferença enorme nessa tua microbiota intestinal. Outras coisas, o mel é um probiótico, a cebola, o alho, eles têm probióticos também, prebióticos, perdão. Que mais? As fibras são alimentos para essas bactérias, tá? E as frutas, tá? As fibras das frutas também funcionam muito bem para alimentar essas bactérias aí. Mas se esses cuidados não derem resultado, a opção é recorrer para os medicamentos. Dá pra gente fazer reposição dessas bactérias, tá? Que é o ideal aí quando a gente tem uma questão de constipação já diagnosticada, né? Intervalos maiores que 2 dias, né? Sem evacuação. Formação de gases excessiva, tá? Dor abdominal, isso daí tudo faz a caracterização da doença, né? Da constipação. A partir do momento que a gente tem isso, a gente precisa recolocar essa microbiota, ou seja, colocar essas bactérias de volta no lugar delas para que elas voltem a funcionar e fazer com que esse intestino volte a funcionar. Então, assim, existem suplementações dessas bactérias, elas ficam liofilizadas dentro de cápsulas. Essas cápsulas dizem ser gastro-resistentes, então elas passam pelo intestino, só se abrem no intestino, passam pelo estômago, só se abrem no intestino, tá? E a partir dali, do momento que ela se abre, ela começa a fazer o crescimento, tá? Desses micro-organismos que são benéficos, tá? Então, faz a recolocação das bactérias, né? A gente chama de recolonização, tá? E depois a gente utiliza esses alimentos que alimentam essas bactérias. Tá? Então aí a gente vai começar a constituir um intestino saudável novamente. Tá? A partir do momento em que elas estão ali, a musculatura vai estar sendo alimentada, né? A gente utiliza até a própria glutamina para fazer aí a reconstituição desse tecido intestinal para que não haja uma superabsorção aí de moléculas muito grandes que possam causar uma alergia. Tá? Então, é necessário, sim, a suplementação aí dos probióticos e dos prebióticos, no caso de uma reorganização aí da saúde intestinal. As mulheres que sofrem com constipação intestinal muitas vezes recorrem ao uso de laxantes. O problema é que esse produto pode ser um risco para a sua saúde. Eu digo que tem 2 causas aí, né? Uma da questão fisiológica, né? Que a mulher tem aí uma montanha-russa hormonal, né? Todos os meses. Né? Então a gente nota ali, antes da menstruação o meu intestino fica mais preso, depois da menstruação ele volta ao normal, tá? Tem muito dessa questão da irrigação do intestino da mulher, varia muito de acordo com os hormônios, tá? E tem a questão cultural, né? É muito difícil tu ver uma mãe falar pro filho, filho, segura, espera pra ir em casa. Mas pra mulher a gente ouve isso sempre, né? Então, filha, quer ir no banheiro, espera que a gente já tá indo pra casa. E a gente vai segurando, a gente vai se tornando uma constipada, né? Então, tem isso também, né? Então, de repente, é muito melhor a gente ensinar a como utilizar aí um banheiro público né, e fazer as suas necessidades do que ficar segurando. Tá? A gente também, depois de adulta, na questão aí de trabalho, estou com vontade de, não, mas agora eu não posso, eu preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. E a gente deixa de lado aí a nossa necessidade fisiológica, né? Então é uma coisa que a gente não deve fazer, tá? Porque se o teu organismo está pedindo e tu está negando, vai chegar uma hora e ele diz, ela nega, né? Então ele não vai responder mais ao estímulo natural. Tá? E aí a gente vai ter que entrar com outros tipos de estímulos que já não são legais. Né, que é o que acaba acontecendo, né, o uso dos laxantes.
tá? Que é um outro ponto aí na saúde intestinal que é importantíssimo. Tá? A gente vê aí o uso crônico de laxantes acabando aí até inclusive com a parte da musculatura intestinal. Tá? O nosso intestino ele é constituído de uma das partes do nosso tubo, né? Nosso intestino é um tubo. Uma das camadas ali desse tubo é músculo. Tá? E esse músculo ele faz o movimento peristáltico que vai empurrando essas fezes. Tá? E o uso de laxantes vai acabando com essa musculatura. Tá? Existem alguns chás que prejudicam muito a função dessa musculatura. Tá? Então, por isso que eu te falo assim, depende da irrigação. É a irrigação desses músculos para que eles funcionem. Tá? Então, assim, esses movimentos peristálticos são perdidos ao longo do tempo e a pessoa vai ficando cada vez mais constipada. Tá? Esse intestino vai deixando de funcionar cada vez mais. Então, praticando exercícios físicos e mudando os hábitos alimentares, você consegue fazer com que o seu intestino volte a funcionar regularmente. E se você tiver mais dúvidas sobre esse tema, mande suas perguntas para o e-mail jornalismo@ntv.com.br ou entre em contato com a nossa equipe através do telefone 3348-2606. E o Vida de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!